O painel WW. Vamos direto ao nosso assunto. Qual é o choque de realidade que a gente precisa para fazer esse país andar? Vocês leram no título do programa Dilemas, Economia, sob nova direção, mas na verdade é o seguinte, o que precisa acontecer em vários campos, não todos, isso aí não dá para a gente abordar só nessa duração que tem o programa, mas quais são alguns dos choques de realidade que nós estamos precisando para o país andar? É uma boa pergunta para a gente examinar nesta que é já a fase, a reta final para o primeiro turno das eleições presidenciais. Ou seja, nós temos um pé na realidade no que está acontecendo e o outro no que terá de acontecer. Nós trouxemos 3 participantes aqui com uma visão muito especial de cada um dos campos deles, o que é que precisa acontecer, qual é o choque de realidade. Eu vou apresentar os nossos participantes, começando por Bernard Api, ele é presidente do Centro de Cidadania Fiscal, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Está conosco também Eduardo Mufarrege, ele é fundador do Instituto de Formação Política Renova BR, presidente do Somos Educação, sócio da Tarpon Investimentos. Nosso terceiro participante na roda é Tomás Zanotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e também vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp. E que eu sempre tenho o maior prazer de apresentar é aqui a participação do público universitário jovem, trazido aqui pelos nossos apoiadores, o Centro de Integração Empresa e Escola, que eles vão tocar o programa no terceiro bloco e o primeiro é depois do intervalo. Até já! Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Choque de realidade, Bernard Api. Você é considerado um dos grandes especialistas no Brasil em política tributária. Impostos, esse é um cipoal, dizem uns, outros dizem que nem pode-se dizer que é um manicômio, porque pelo menos o manicômio a gente foge. Qual é o choque de realidade que a gente precisa no Brasil nessa questão? Olha, o choque que a gente precisa na área tributária no Brasil, que eu acho que vale para outras áreas também, é ter regra igual para todo mundo. Se a gente adotasse no Brasil a mesma regra de tributação para todo mundo, a gente resolvia, ao mesmo tempo, problemas que a gente chama de alocativos, aumentaria a produtividade do país e problemas distributivos, melhoraria a distribuição de renda do país. Parece estranho falar isso, mas o fato é que no nosso sistema tributário... Parece sim, porque eu imagino que o público que não está exatamente, digamos, ao par de todas as últimas discussões na área que você aqui representa, fala, peraí, mas o imposto não é igual para todo mundo? Não, não é. No Brasil o imposto não é igual para todo mundo. Nenhum dos impostos é igual para todo mundo. Então vamos pegar assim, primeiro, a gente tem tributos que a gente chama sobre bem e serviço, que é aquilo que em princípio você cobra ao longo da cadeia e que o consumidor no final acaba pagando. A maior parte dos países do mundo tem um imposto só sobre bem e serviço, que é um imposto sobre valor adicionado, que a gente chama de IVA. Como é que funciona o IVA? Tudo aquilo que a empresa vende tem débito, ou seja, vai pagar imposto sobre aquilo, e tudo aquilo que ela compra para a atividade produtiva dela, não importa se é serviço, se é bem, se é serviço de marketing, se é insumo, gera crédito para ele. Pagou imposto e gera crédito para ele. Nesse IVA, você desonera completamente as exportações e você desonera completamente o investimento. Tudo que você produz num país, num ano, tem 3 destinações possíveis. Ou você exporta, ou você consome, ou você usa para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Se eu desonero a exportação e investimento, eu estou tributando o consumo. Bom, o Brasil, em vez de ter um imposto, tem 5. Cada setor tem o seu imposto. Então, mercadorias e serviços de comunicações e transporte é ICMS, serviço ICSS. A indústria tem o IPI, que é só para a indústria. Aí tem mais o PIS e a COFINS, que são um pouco sobre tudo, mas que também tem um monte de problema. Todos esses tributos que a gente tem no Brasil são todos tortos. Porque no Brasil está cheio de benefício fiscal, lotado de benefício fiscal. E benefício fiscal... Então o choque de realidade que você propõe é monstruoso. O choque que eu proponho é monstruoso. Monstruoso. Eduardo, você tem 2 trilhos de atuação pelos quais você é muito conhecido perante o público. Um é a questão da educação e o outro da renovação política. Qual é o choque? As duas se combinam, quando eu pergunto a você qual é o choque de realidade
que você pensa que deveria acontecer nessas duas áreas de atuação? William, vou começar falando um pouquinho sobre educação. Eu sempre gosto de pensar no seguinte prisma. Eu sou um estrangeiro, eu cheguei no Brasil e peço para um brasileiro me explicar o nosso sistema educacional. Tadinho, vai ter um problema. Sistema educacional que não dá acesso à creche para as pessoas que mais precisam. Depois, quem pode pagar vai para uma escola particular de melhor qualidade. Aqueles que não podem pagar, em grande parte, frequentam uma escola pública de pior qualidade. Aqueles das escolas particulares vão frequentar as instituições públicas de ensino superior, quer dizer, vão estudar de graça. E aqueles que estudaram nas escolas públicas, os que mais precisam, vão, se frequentarem a faculdade, entrar numa faculdade pública, privada, de pior qualidade, ou sequer vão ter essa oportunidade. Ou seja, o nosso sistema está completamente invertido. O Brasil tem que enfrentar a seguinte realidade. Como que a gente vai começar a igualar as oportunidades no nascimento? Fazer com que os filhos das pessoas tenham o mesmo tipo de oportunidade. Se nós não oferecemos essa oportunidade na primeira infância, na educação básica, constituindo, enfim, uma habilidade de formação para todos os brasileiros, a gente vai ficar fazendo remendinho, achando que resolvemos a educação com esses modelos. Eu volto à questão política mais adiante no programa, mas eu já queria provocar aqui o Tomás, que você representa um setor importantíssimo na economia brasileira que vem diminuindo o seu tamanho relativo à produção de riquezas no país, ou seja, a indústria já foi mais importante em relação ao PIB nacional. Você já ouviu aqui questões sobre tributárias, que têm enorme relevância para o setor industrial, e educação, que tem enorme relevância na qualificação de mão de obra. Qual é o choque de realidade que você acha que precisa acontecer diante da crise, acho que essa é a palavra, pela qual a indústria brasileira passa? William, eu acho que você tem toda a razão. Eles tocaram dois pontos que estão diretamente, são uma das principais razões pelo enfraquecimento da indústria no país. Lembrando que a indústria ainda é responsável por cerca de 30% dos recolhimentos de tributos. Então, ela tem uma... E oferece um emprego de qualidade. E oferece um emprego de qualidade num país que tem... as pessoas muitas vezes não percebem que o Brasil é um dos dois únicos países do mundo que tem um número de habitantes, que tem a área que tem e que é autossuficiente na maior parte de matérias-primas e conseguiu construir cadeias industriais até de uma certa complexidade. Quer dizer, o outro país é os Estados Unidos. E quando você mede, inclusive, o fluxo de comércio exterior, que nós vamos voltar a falar nisso, você vai ver que o fluxo de comércio exterior do Brasil é parecido com o dos Estados Unidos e muito menor do que outros países como China, Singapura e coisa por diversas razões que vão muito além da questão tarifária. Então, mas voltando um pouco nos dois pontos, a educação, a produtividade da mão de obra é fundamental para a competitividade industrial. E a questão tributária, eu diria que para a produção no Brasil seria até mais importante, que eu diria que é da Previdência. Quer dizer, para a indústria. Para o país, a questão da reforma da Previdência é fundamental. Mas se fiscal, evidentemente, a qual você está abordando. Porque não há mais condições de se operar nesse... O termo que é usado com frequência é manicômio tributário. Quer dizer, você lá na federação recebe, às vezes, empresários ou CEOs de companhias, presidentes de companhias. Eu me lembro de um da Alemanha que estava com lágrimas nos olhos, dizendo, olha, pelo amor de Deus... já estava acontecendo a Lava Jato, ele fala, eu quero pagar o imposto, eu só quero saber quanto eu tenho que pagar. Eu não me incomodo de pagar mais do que eu tenho que pagar. E aí ele estaria ferindo já a questão estatutária, onde ele é obrigado, como CEO, a pagar o mínimo imposto que a lei permite. Isso é óbvio, você não tem que pagar mais. Então, essas duas questões, a da educação e do tributo, é fundamental. Mas há outras questões também. A questão do custo do capital no Brasil, eu acho que devido a essa dificuldade de se operar no Brasil, o fato é que ocorreu uma grande concentração bancária e hoje o custo do capital no Brasil é altíssimo. Isso não só prejudica a retomada, prejudica a produção, prejudica o consumo, quando você vê o quanto as famílias estão endividadas no Brasil,
Mas o que nos preocupa mais prejudica a nossa inserção nessa economia do século XXI, que é algo que está totalmente fora. É impressionante como no discurso hoje da presidência... O que você acha que, em termos de choque de realidade, vai acontecer nessa questão essencial da inserção do Brasil internacional? Queria passar... Você concluiu? Eu ia falar um pouco da inserção internacional. Eu volto a isso, eu volto. Bernardo, tem uma questão essencial a partir da sua primeira intervenção, que é a que distância estamos disso que você disse que deveria acontecer? Um choque de realidade na área tributária, que seria, no fundo, uma transformação monstruosa, como eu disse, de como é feito hoje. Que distância estamos disso? Nós estamos, do ponto de chegada, estamos anos-luz. Do ponto de vista político, depende da decisão política de se isso é prioritário ou não. A indústria, por exemplo, disse que é, muito mais até que a reforma da Previdência. Se for realmente prioridade, eu acho que o Brasil hoje está mais maduro para fazer uma reforma tributária do que teve no passado. Isso demanda o quê? Um novo pacto federativo? Isso demanda primeiro que você acabe com benefícios que estão incrustados dentro do nosso sistema tributário. Quer dizer, todo mundo tem o seu benefício, se cada um se apegar ao benefício pequeno que tem, a gente não muda o país. Então a gente vai ter que contrariar alguns interesses que estão incrustados dentro do sistema tributário brasileiro. E benefícios são os mais diversos possíveis. Vou dar um exemplo. Tem benefício tributário no Brasil para sair um caminhão daqui de São Paulo, ir até um estado do Centro-Oeste e voltar para São Paulo para pagar menos imposto. O mesmo caminhão. Só por ele ir e voltar, você paga menos imposto. Agora, tem alguém que ganha dinheiro com isso. Essa pessoa vai ter que ser contrariada. Tá certo? E é isso tudo que acontece. Tem, de novo, ainda na linha da guerra fiscal, São Paulo aqui dá benefício para... frigorífico. Frigorífico não devia estar em São Paulo, frigorífico devia estar lá onde está o boi. E Goiás dá incentivo para a montadora, provavelmente tinha que estar em São Paulo. Só que o frigorífico está aqui e está gostando de receber o benefício dele. Tá certo? A montadora que está lá está gostando de receber o benefício dela, só que eles estão no lugar errado. Tudo isso porque o nosso sistema tributário distorce completamente a forma de organizar a economia. Então vai ter que enfrentar essas questões e tem uma questão federativa. Tem uma parte federativa que é quando você muda o sistema tributário, tem uns estados que ganham mais receita e outros que perdem. Sim. Tem outra questão que tem estados que gostam de dar benefício fiscal. A primeira questão dá para resolver. Dá para resolver com transição. Inclusive a questão do efeito sobre os setores econômicos dá para resolver com transição também. Se fizer migrar para um sistema que é homogêneo, a regra é igual para todo mundo, sem benefício fiscal, que só isso já tem um efeito na produtividade no país brutal. Falando assim, por baixo 10% de aumento do PIB potencial em 10, 15 anos. É disso que nós estamos falando. Esse é o tamanho da distorção que tem hoje no sistema tributário brasileiro. Se enfrentar essas questões, acho que dá para melhorar. Agora tem que ter um presidente que queira fazer, que esteja disposto a botar capital político para fazer. Eduardo, é a mesma pergunta no fundo. Quer dizer, quando alguém, especialista na área tributária, diz nós estamos num choque de realidade e eu pergunto a que distância estamos que esse choque aconteça, a primeira resposta dele foi anos-luz. Porém, se houver uma decisão política e se houver intenção de enfrentar essas questões que implicam, como ele acabou de dizer, perdedores, e alguns serão no seu setor da indústria. A que distância nós estamos do choque de realidade que você, por exemplo, diz que é necessário na educação? Da mesma forma que na área de tributos, eu acho que essa é uma discussão que está amadurecendo. Infelizmente, o Brasil alocou muito mal o aumento dos investimentos em educação. Nós fizemos uma política de expansão das bolsas de estudo para o ensino superior, fizemos, enfim, um crescimento das universidades federais e dos institutos técnicos federais para atender essencialmente essa elite vindo das escolas particulares. Quer dizer, o Brasil... Você disse, é um sistema às avessas. Um sistema às avessas. Eu acho que dentro do que se propõe para o Brasil nos próximos anos, está muito claro que a gente não pode matar mais uma geração. Nós não podemos nos omitir da capacidade de treinar e capacitar uma geração desde a primeira infância. Mas você vê isso acontecendo? Eu vejo indícios de que esse é um caminho. Obviamente, criança não vota. E quando você está falando de política e muita gente oportunista, é muito mais fácil você conceder uma benesse para alguém que já tem o seu título de eleitor e vota e vai se sentir beneficiado por esse movimento, do que uma criança que ainda vai ter, enfim, uma longa trajetória até ela votar. Então, eu acho que, por outro lado, está muito claro, os problemas de produtividade que o Brasil tem estão muito conectados com as nossas deficiências de educação. A própria inserção do Brasil como uma economia global, que é um desejo que nós temos, meio
etéreo, mas é um desejo que existe, só vai se dar quando a gente tiver uma população que saiba, em primeiro lugar, falar português, segundo, ter um raciocínio lógico para cumprir equações de matemática e que consiga falar uma língua estrangeira. A gente ainda está muito longe disso, mas eu entendo que nos últimos anos, parte da orientação deu-se nessa direção e que em cima disso, eu acho que o rei começa a ficar nu e essas coisas começam a ficar claras. O que a gente precisa, como em tantas outras áreas da sociedade brasileira, é de coragem, de enfrentar essas questões e falar, se a gente quer ter um país diferente, todo mundo vai ter que, de uma certa forma, abandonar os seus apegos, os seus caprichos tributários ou as suas benesses, para que a gente possa, de fato, chegar num lugar diferente. Mas ele mencionou um assunto que eu sei que é um assunto no qual você trabalha bastante, que é o da inserção internacional do Brasil. Ele relacionou ao ambiente de negócios a capacidade de a gente aumentar a nossa produtividade, portanto, a competitividade. Quando a gente pensa em comércio exterior, e você é vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp, o Brasil é considerado um dos países mais fechados do mundo em termos de economia. Precisamos aí de um choque de realidade e, se é esse o caso, qual? Olha, sem dúvida precisa de um choque de realidade, mas tem que... Eu sou formado em engenharia. Em engenharia a gente aprende que o essencial quando você vai atacar um problema é o enunciado do problema. O enunciado aí está errado. O Brasil é mais que um país fechado. Se fosse só um país fechado, bastaria zerar as tarifas e você resolveria o problema. Collor tentou e a gente viu o resultado. O Brasil é um país difícil e essa dificuldade é que torna, entre outras coisas, exportar e importar também muito difícil e muito mais caro, muito mais do que as tarifas. É óbvio que se você olha as tarifas de automóveis e de roupas, que são o pico da tarifa, 35%, são altíssimas, mas a tarifa média do Brasil é 6,5%, 7%. Quer dizer, se você zerar a tarifa, você vai ter, assim, sem negociar, você primeiro perde a sua capacidade de negociar acordos internacionais, porque a ficha que você põe na mesa para apostar é a sua tarifa. Eles só vão abrir o seu mercado para a sua carne se você abrir o seu mercado de automóveis. E quando um país percebe, por exemplo, o Japão percebe que eu vou negociar com a Coreia e, portanto, o carro japonês vai ficar para trás, ele corre para negociar comigo. Então, isso precisa se tomar muito cuidado. Agora, o que existe no Brasil é uma imensa dificuldade para se passar com as mercadorias pelos portos. E isso custa muito mais do que as tarifas. E isso só depende da gente. Eu não preciso negociar com o Japão, não preciso negociar com o Congresso na maior parte das regras. Vou te dar um exemplo prático. Nós estamos avançando, eu digo o governo, junto com a gente, está avançando bastante num sistema chamado Portal Único de Comércio Exterior, que é simplesmente pegar os 27 órgãos anuentes e intervenientes numa importação e os 22 que são anuentes e intervenientes numa exportação, digitalizar tudo, botar tudo embaixo de um guarda-chuva só. Você sabe qual é a economia anual disso? 23 bilhões de dólares. Um negócio que é só digitalização e fazer as agências todas por causa da diminuição do tempo. Melhorar a burocracia, em outras palavras. A questão da burocracia interna tem muito a ver com a tributação, também um pouco com a educação, tem muito corporativismo também na educação brasileira, talvez ele queira tratar depois, mas sem dúvida no comércio exterior precisa de um debate mais aprofundado disso. Não é tão simples assim. Abre, ponto. É isso em outras palavras que você está dizendo. O debate não pode ser abre ou ponto, fecha. Nós já abrimos. Olha, deixa eu dizer, quando o Celso Amorim, acho era o chanceler do Brasil, você sabe que o Brasil tem um acordo onde todas as tarifas vão zerar com todos os países da LAD agora em 2019. Quando o pessoal do Lula, do Celso Amorim, percebeu que estava havendo uma aproximação da chamada Aliança do Pacífico, são os países do Pacífico, com o leste asiático, eles imediatamente deliberaram, no meu modo de ver, certo? De antecipar, o Brasil antecipou a rebaixa de tarifas para zero. Quanto que aumentou a nossa importação deles? Zero. Por quê? Porque por causa das diversas questões burocráticas e regulatórias que estão envolvidas nisso. Agora, o debate aqui no Brasil sobre abertura é muito raso, a partir do instante que não há, você vê que não há interesse dos candidatos, não há interesse de ninguém de se aprofundar um pouco. Na hora que se aprofunda um pouco no debate, você vê que o assunto é bem mais complexo. A gente volta, estou chegando no intervalo, Bernardo, eu passo a palavra para você logo depois com essa
digamos, com essa ênfase nas questões de desburocratização e em que medida isso afeta o campo no qual você é um especialista. A gente volta daqui um instantinho. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Bem-vindos de volta. A gente está discutindo hoje aqui no painel WW choques de realidade. Estávamos falando de vários choques de realidade, tributação. No final do primeiro bloco ficou essa observação no ar. Afinal de contas, no caso do comércio exterior, só desburocratizando um pouco ou melhorando a burocracia, haveria um enorme ganho, citado 26 bilhões de dólares. 23 bilhões de dólares. E na questão tributária? Esses números são da OCDE, quer dizer, não certo, são da Organização Comercial das das principais economias do mundo. Uma questão tributária com certeza absoluta. Tem uma estatística do Banco Mundial, que eles chamam do Doing Business, que é uma pesquisa que eles fazem, que eles pegam uma empresa de porte médio industrial e vê quanto tempo ela gasta por ano para cumprir com as obrigações burocráticas de pagar imposto. Não é o valor de pagar imposto, só o tempo que ela gasta com a burocracia de pagar imposto. O Brasil é o campeão mundial, disparado. Pela estatística do Banco Mundial, é 1.958 horas o Brasil, que é o primeiro colocado. O segundo colocado é a Bolívia, com 1.025 horas. E a mediana dos países é 206 horas. Quer dizer, a gente está falando que é quase o dobro do segundo colocado e quase 10 vezes a média dos países. O tempo que a gente gasta para pagar. O tempo que a gente gasta para pagar imposto. Então, obviamente, a gente tem uma complicação muito grande aí. E muito focado nessa questão que a gente chama de tributos indiretos sobre bens e serviços. Estamos falando aqui em ICMS, principalmente, é de longe o mais complicado de todos, PIS/COFINS, IPI, ISS, esses são os grandes problemas. Pagar imposto de renda é meio complicado no mundo inteiro. O Brasil acho que não está tão fora assim do padrão mundial. Agora, pagar esses outros impostos indiretos, o Brasil é completamente fora da curva. Então, só isso já teria um efeito positivo sobre a produtividade na hora que você resolver esses problemas, simplificasse o sistema tributário, já teria um efeito. Mas, volto a falar, esse é um dos efeitos. Outros efeitos é porque o sistema tributário atual faz a economia se organizar de forma ineficiente. E a hora que você corrigir isso, só somando esses dois já dá um efeito brutal sobre a produtividade do país. Agora, a gente tem outros problemas, né, que a gente precisa discutir um pouco, que é a questão distributiva também aqui no país. Que a gente tem um problema que pessoas em situações equivalentes pagam impostos diferentes. Vou dar um exemplo só. Assim, eu sou em termos relativos, ricos pagam menos impostos, é isso? Também. Porque isso acaba beneficiando principalmente pessoas de alta renda. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um profissional liberal, se eu trabalho como pessoa física, eu vou pagar imposto de renda 27,5%. Aí, se eu monto uma empresa, viro sócio da empresa, eu vou pagar na empresa, sei lá, 11% a 15%, e aí eu distribuo esse dividendo para a pessoa física e não pago nada na pessoa física. Então, eu vou pagar muito menos imposto se eu for sócio de uma empresa para fazer a mesma coisa que eu faria se fosse pessoa física. Ou o empregado. O empregado também paga muito mais do que o sócio da empresa. Isso, de novo, é injustificável. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura em que situações totalmente equivalentes pagam impostos diferentes e quem se beneficia disso são pessoas ricas. Tem um monte de casos. Outro caso, por exemplo, aluguel. Eu vou receber um aluguel. Eu sou dono de um imóvel. Se eu recebo aluguel, eu tenho um imóvel, recebo na pessoa física. Eu vou pagar 27,5% de imposto. Aí eu tenho 10 imóveis. Eu monto uma empresa de lucro presumido, boto lá os imóveis, capitalizo, recebo aluguel pela empresa de lucro presumido, vou pagar de 11% a 14% de imposto sobre os aluguéis. Aí eu tenho 100 imóveis e mais 20 amigos que têm 100 imóveis cada um. A gente monta um fundo de investimento imobiliário, aí recebe os aluguéis desses 2.000 imóveis no fundo de investimento imobiliário e paga 0 de imposto. Deu para entender? Quer dizer, a gente tem um sistema tributário que você paga menos imposto quanto mais complexo o jeito que você montar para receber o aluguel, e quanto mais rico você for, menos imposto você paga. Está cheio de coisa assim no Brasil. São só alguns exemplos. Eduardo, me parece que a discussão caminha inevitavelmente para a gente pensar que tipo de renovação política, que tipo de choque de renovação política seria necessário para que, por exemplo, decisões na área tributária que implicam também rever pactos federativos, implicam decisões de coordenação ou, no caso da indústria, como você mencionou agora, implica estabelecer estratégias de comércio exterior, entre outras.
Que choque de realidade a gente precisa em termos de renovação da capacidade daqueles que, estando na política, têm que tomar esse tipo de decisão? Em primeiro lugar, entender que as soluções passam pela política. Tudo que a gente falou aqui, de uma certa forma, dependem de governo, seja governo federal, estadual, Todas municipal. as instituições são políticas? Ó. Todas. Então, primeiro a gente tem que reconhecer isso. Dado que essas decisões estão na esfera política, nós temos que botar gente boa lá dentro. E a nossa sociedade foi muito omissa nesse campo, durante muitos anos. Normal as pessoas não lembrarem quem votou para deputado federal, não lembrarem quem votou para deputado estadual. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu tenho dado muitas palestras Brasil afora. Eu faço esse teste com toda a plateia. Ninguém se lembra em quem votou para representante do povo 4 anos atrás. Isto é um fato, é impressionante. Fecha parênteses. Perfeito. Então, como é que a gente quer ter um país diferente se nós não estamos exercendo a nossa cidadania e cumprindo o nosso papel? Que é escolher alguém competente, alguém que nos represente, acompanhar mandato, ver quais são as pautas que para mim são relevantes. Então, Brasília não ficou daquele jeito por uma força de extraterrestres. Ela ficou daquele jeito porque a nossa sociedade não cumpriu o seu papel. Essa é uma questão importante que a gente vai ter que enfrentar. Se a gente acha que o país não está bem, o estado do país é uma condição de responsabilidade nossa. E a gente consegue mudar isso através da política. Votando melhor, pesquisando quem são as pessoas que estão afinadas com o nosso ideal, com os nossos ideais. Eventualmente, não quero reeleger ninguém. Tem um monte de novos candidatos aí que merecem ser divulgados e merecem ser, enfim, conhecidos. Mas isso é o que a sociedade precisa fazer. A sociedade achar que as coisas vão mudar no sofá ou em cima do muro sem se manifestar, está completamente errada. Nós vamos continuar incorrendo no mesmo tipo de problema. E não adianta também achar que todo mundo que quer entrar na política é porque quer ser ladrão, porque quer tirar alguma vantagem. Não é assim. Tem muita gente que está afim de fazer política do jeito certo porque tem um espírito de ajudar o coletivo. E essas pessoas precisam ter reforço, precisam ser exaltadas ao invés de criminalizadas. Nós estamos falando de decisões políticas importantes. Uma no campo clássico, das políticas públicas que se destinam, desta ou da forma que elas forem adotadas, a conseguir reformar pontos essenciais. O Eduardo menciona um problema sério, que é na fundamentalidade das pessoas. Quando indagado o que a gente precisa em termos de renovação política, você imediatamente a sua primeira resposta foi: do jeito que a gente está se conduzindo, não vai ter renovação, porque as pessoas estão omissas, foi a palavra que você usou. Agora, o setor da indústria, você trouxe várias contribuições aqui, todas elas dependem de uma mudança de cabeça dentro da própria indústria. Isso o Bernard sugeriu. Na eventualidade de qualquer reforma importante, haverá perdedores, inclusive no seu setor. Existe essa disposição? Eu acho que o Bernardo esteve na Fiesp, assim como esteve o Rauli, e nós apoiamos totalmente a proposta deles, que é semelhante, ele pode detalhar talvez, e só ficamos um pouco preocupados com o tempo de implementação, que eu entendo que seja por uma questão política. E talvez ele queira falar, porque um propõe 5 anos e outro 10 anos, eu não me lembro bem qual é qual, e a gente acha que aí durante esse período a coisa piora antes de melhorar e não há mais possibilidade de piorar as coisas, nem que seja por 6 meses. Então, aí talvez queira tratar. Na questão, eu acho que o choque de realidade que a gente tem que ter no Brasil, e se você me der um pouquinho de tempo, eu vou dar um exemplo, à vontade. É na questão um pouco de que também o corporativismo, os espaços criados, um candidato está usando o espaço, a caixinha que existe nas diversas agências públicas hoje, de todas elas. No setor de comércio exterior é claro isso. O diagnóstico foi feito agora recentemente sobre o Porto de Santos. O problema não é o Porto de Santos em si, tirar e botar o contêiner do navio, ele está em linha com os melhores padrões internacionais. O problema são as agências disfuncionais que seguram a mercadoria, em vez de algumas horas, vários dias, a 0,5% ao dia. Você calcula o custo que... Você não está se referindo apenas a agências reguladoras, você está se referindo a todas as instâncias em que órgãos públicos interferem. Vamos dar um exemplo claro aqui, simples, que eu acho que todos podem entender, que sai um pouco do comércio exterior. Nos Estados Unidos houve problemas de corrupção muito graves envolvendo empresas.
tá certo? Muito graves, né? Dieselgate, houve um outro de um grande lá banco. Lá atrás a Enron. Coisa. O que os americanos já têm um esquema lá, que eles chegam lá, dizem, a multa é essa, esses vão para a cadeia, vocês pagam a multa, back to business. Aqui no Brasil, não está acontecendo isso. Porque nem com os você acordos de leniência? O acordo de leniência aqui, um diz que está bom, o outro diz que não está bom, daí vem o TCU e diz não pagou o suficiente e a empresa vai desmilinguindo. Quer dizer, então, eu não estou defendendo absolutamente o mal feito dessas empresas. Causaram um dano irreversível, acho que tem que mas nós queremos realmente fechar todas as empresas com 12 milhões de desempregados? Não é o caso. E isso se replica em várias instâncias. Você sabe, eu sei porque eu sou consultor fora da Fiesp e um dos meus clientes está tentando tocar uma obra de ferrovia no Nordeste do Brasil. Você sabe quantos órgãos intervenientes, anuentes, bloqueantes tem para construir essa ferrovia, que passa por 3 estados? 62, 62. Cada um deles com o poder de bloquear aquela ferrovia em algum momento. Tem 3 tribunais de contas diferentes em várias esferas. Tem coisa, um não se fala com o outro. E tem quilombola, tem assim, é uma lista que chega a ser até um pouco, às vezes engraçada. Quer dizer, eu pergunto, se for fazer uma ferrovia nos Estados Unidos, não vou nem falar da China, né? A China, eles simplesmente vão lá dizer aqui que vai... É um regime fechado. É um regime fechado e coisa. Mas em qualquer lugar do mundo há essa complexidade de falar. Nós temos um potencial hidrelétrico, nós estamos aí com a bandeira vermelha rodando as termoelétricas, poluindo todo mundo está vendo isso nas contas de luz. É possível hoje, com todo o potencial hidrelétrico que tem na Amazonas, fazer uma hidrelétrica na Amazônia? Realmente factível, por mais que seja... Né, por quê? Porque ela demora 10, 15 anos mais do que o previsto, porque há essa... Então, precisa ter esse choque de gestão também, de ter o princípio de tocar as coisas adiante. Então, isso é muito importante. Está bloqueando tudo hoje. Bernardo, quando ele se refere a corporativismo e a disfuncionalidade, no fundo, das diversas instâncias da gestão pública, a gente imediatamente é remetido e fizemos até um painel WW sobre isso, apontando o problema da paralisia da gestão pública, em parte, por um excesso de controle. Isso causou uma enorme repercussão, esse programa, porque muita gente interpretou controle como necessário, excesso de controle como proteção à impunidade. Na questão tributária, é uma das mais disputadas no Brasil, eventualmente uma das que mais longe vai no termos enquanto que ela sobe até ser resolvida. O corporativismo e os órgãos de controle são dificuldades no caminho da implementação do que você propõe? Eu acho que existe uma certa, vamos dizer assim, um certo conservadorismo numa boa parte dos órgãos de administração tributária no país. Mas eu não acho que seja um problema inamovível, não. Acho que, ao mesmo tempo, existe a compreensão de que precisa mudar. Então, acho que é um problema de uma construção conjunta. O que existe aqui no Brasil é também na área tributária uma estrutura de incentivo para que o auditor fiscal procure pelo em ovo para autuar a empresa. Isso existe. Existe uma estrutura de incentivo que Que estrutura é essa? Ele é recompensado. Ele ganha mais se ele autuar mais empresas. Então ele vai começar a procurar pelo em ovo, começar a fazer divergir, procurar diferença de interpretação da legislação, fazer uma interpretação da legislação para tentar mostrar aquilo que aquela empresa fez é ilegal e autuar a empresa, cobrar uma multa, aí vai entrar, vai na instância administrativa, fica 5 anos, aí vai para o judiciário, fica mais 10 anos, 15 anos depois vai resolver aquele problema com um custo enorme para a sociedade, para as empresas. E aqui não tem bonzinho, tá? Assim, tem uma estrutura de incentivo errado para os auditores fiscais e tem uma estrutura de incentivo errado para o setor privado também. A gente tem uma Constituição que detalha demais matérias tributárias no Brasil, tem um monte de conceito tributário na Constituição. Então, o que acontece? Qualquer lei que você faz aqui no Brasil sobre questão tributária, vai ter um advogado que vai dizer que aquilo é inconstitucional. Porque a nossa Constituição é super detalhada, tem 500 mil interpretações, e aí ele vai lá e vai começar a questionar que é inconstitucional, a empresa não vai. E aí ele que está errado, vou ser bem claro, tá certo? Então, nós estamos errados dos dois lados. A gente tem um excesso de litígio pelo lado do setor privado, porque eles ficam procurando qualquer brecha para poder pagar menos imposto, e aí a Constituição nossa ajuda, e temos, do outro lado, um setor, uma administração tributária que fica também procurando pelo em ovo para poder autuar, multar o contribuinte e ganhar. E o efeito disso é um contencioso tributário absolutamente cavalar.
Tem um estudo feito, uma dissertação de mestrado, que a moça comparou, pegou as 30 maiores empresas de capital aberto não financeiras do Brasil e comparou o montante de matérias em litígio tributário com perda provável ou possível com o valor de mercado dessas empresas. Deu 32%. 32% do valor de mercado das empresas era matéria em litígio tributário. Isso é uma insegurança jurídica cavalar. Claro, se uma empresa quiser comprar outra, ela não sabe qual é o passivo. Isso. Se eu vou investir no Brasil e vejo que o meu concorrente tem 30% do patrimônio dele em litígio tributário, eu vou fazer o quê? Eu não vou investir nesse país. Isso é risco. Eu estou comprando um risco aqui no país. Ao entrar no Brasil, você está comprando um risco tributário que não existe em outros países. Isso acaba afetando, piorando, prejudicando muito o investimento. E quem investe, investe com uma margem mais alta para compensar esse risco. Eduardo, quando a gente abordou agora na mais recente rodada, na sua mais recente intervenção no programa, a questão da renovação da política, e a sua resposta inicial foi: é difícil pensar em renovação política se a sociedade se omite de participar da política. Eu refaço essa pergunta agora sobre um outro ângulo, a partir do que o Bernardo nos expôs. Existe, na sua opinião, nisso que a gente poderia chamar de classe política, uma ideia da mentalidade que precisa ser alterada para que problemas como esse que o Bernardo mencionou, ou também que o Tomás vem mencionando, sejam, em primeiro lugar, reconhecidos? Na minha visão, sim. Até por isso a gente convidou o Bernardo para ele ser um dos nossos professores na instituição de formação política que a gente desenvolveu. Eu acho que essas questões, que são questões que estão consagradas, não tem muita discussão, que o Brasil precisa passar por uma reforma tributária, que o Brasil é uma economia fechada, que a gente precisa de uma reforma na educação, que a gente está ficando cada vez menos atrativo como um polo de investimento para o mundo, porque qualquer investidor estrangeiro que vem aqui vê a complexidade e vai embora, e o próprio empresário brasileiro está olhando a complexidade e está deixando de contratar, está desistindo de ter o seu negócio, porque, de novo, é muito difícil e tudo isso afeta a atividade econômica, emprego, que no final do dia é o maior vetor de dignidade em qualquer sociedade. A realidade é que a gente precisa sair dessa discussão ideológica. Eu sou de esquerda, direita, Estado grande, Estado pequeno. Vamos para as questões importantes que, de fato, afetam a vida das pessoas, porque eu acho que muitas vezes a gente está se perdendo, cada um falando para a sua própria bolha. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, vamos olhar para a questão tributária e de que forma diferentes pessoas, muitas vezes até que se vêm de diferentes grupos ideológicos, podem convergir para chegar numa resolução. Questão da educação, mesmo ponto. Eu posso ter umas visões pontualmente divergentes, mas eu te digo, se a gente botar gente com responsabilidade, visão de futuro, elas vão sentar na mesa e elas vão concordar em 80%. Que o Brasil, se você olhar em todas as esferas, está cheio de ineficiência e cheio de injustiça. E são esses pontos que eu acho que a gente precisa atuar. A gente pode falar a mesma coisa que o Eduardo Monfarrage acabou de dizer, quando ele disse a gente colocar as pessoas que realmente estão preocupadas com a questão da educação, por exemplo. Em boa parte, elas vão chegar a algum entendimento, alguma convergência. No tema que você acabou de mencionar na sua última intervenção, o debate sobre comércio exterior no Brasil é raso. Você vê indícios de que esse debate esteja se alterando e que me permite assinalar, então, a similaridade do seu argumento com o do Eduardo, ou seja, juntando as pessoas interessadas nisso, além do espectro da briga política e ideológica, a gente facilmente chegaria a um consenso ou não? Eu acho um pouco mais difícil aí, porque há no Brasil, a minha geração toda, eu sou mais velho que eles, então a minha geração toda viveu um pouco sob a égide dos macroeconomistas, e principalmente e com esse foco muito grande no combate à inflação. Então, é necessário um pouco uma presença maior de microeconomistas no debate, como ocorre lá fora, tá certo? A própria... veja, por exemplo, um assunto que é engraçado. Toda vez que se fala em independência do Banco Central, todo mundo concorda. Até que alguém diz, tá bom, então vamos ter a independência do Banco Central, mas nos termos dos americanos. Não vamos pegar um país estranho. Ou seja, o Banco Central vai discutir inflação, mas vai discutir também crescimento ou desemprego, o que vocês quiserem. Morre imediatamente, sai de pauta o assunto e não volta. Então, a questão do comércio exterior, ela é de uma importância tão grande para um país continental como o Brasil, que é impressionante que ela esteja totalmente fora do núcleo duro
das propostas econômicas e sociais. E esses economistas, por exemplo, que estão assessorando os principais candidatos, francamente, os candidatos já não são jovens, são da minha geração. Os economistas também já não são tão jovens. Você pergunta para eles, mas por que você não dá uma lida no livro do Jean Tirole, por exemplo, economista que ganhou o prêmio Nobel agora em 2014, se não me engano, que é mais um microeconomista. Então houve uma professora da USP, que lá na Fiesp, disse, olha, eu fico um pouco triste porque o debate econômico no Brasil, a direita e a esquerda do espectro político, ainda está nos anos 60, 70, quer dizer, parou um pouco para trás. E o comércio exterior, que é central nas outras economias, olha o MOFCOM na China, olha o USTR e o DOC nos Estados Unidos, olha a Cecília Malmström na Comissão Europeia, são núcleos separados. E ele está cada vez mais ligado, como comércio e serviços estão misturados, com a segurança nacional. Depois, se tiver um tempinho, vou contar um caso meu com a Condoleezza Rice, que é muito interessante nesse... Eu estou acabando, para ver se eles perguntam sobre isso. Mas, assim, uma das formas que os americanos fizeram para tornar o país mais blindado a atos de terroristas externos. Eu observo que os Estados Unidos teve o 9/11 em 2001, passados 17 anos, deixa eu até bater na madeira, não houve nenhum grande incidente vindo de fora, houve pequenos, o que eles chamam lone wolf. Eles montaram uma agência de comércio exterior que virou o Homeland Security, que hoje é o terceiro maior ministério dos Estados Unidos, direcionado diretamente ao presidente americano. O primeiro é o DOD, que é o Departamento de Defesa, o segundo é Veteran Affairs, que para mim está muito ligado aos assuntos de veteranos, que portanto está ligado à defesa, e o terceiro é o Homeland Security, na frente de tudo, e é um cabinet member, quer dizer, um ministro que despacha direto, só tratando de defesa das fronteiras, comércio exterior e tudo, e só completando. Teve outro dia no evento Porto Santos da Fiesp, teve alguém da Embaixada dos Estados Unidos, falou, nós tivemos que quebrar vários paradigmas para fazer isso. Nós tivemos que botar agências, nós tivemos que tirar recolhimento de imposto nos portos do Treasury e levar para Customs, Border and Patrol. Nós tivemos que tirar a imigração do Department of Justice e agora está embaixo do TSA, que é o Homeland Security. Nós tivemos, enfim, nós tivemos que tirar a questão agrícola do Ministério da Agricultura, que olha a agricultura do interior, mas o que passa nos postos está embaixo tudo subordinado a questões de segurança e comércio exterior. Comércio exterior. E hoje, veja a importância, quer dizer, eles dão o primeiro combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, a coisa nas fronteiras. No Brasil, onde é que a gente está fazendo esse combate? Nas cidades. Então o Brasil, nós estamos fazendo combate ao crime organizado, que só tende a se organizar e ficar cada vez mais incisivo aqui na periferia das cidades. Então, e olha, 60 mil mortos por ano. Tem a ver com a desburocratização, com trazer várias agências com coisas só. E alguns ministérios também perdendo privilégios. Sobre indústria, queria só dizer o seguinte, nós apoiamos totalmente a reforma tributária e nós entendemos isso. Quer dizer, a questão pode ser focos pontuais, mas a gente quer colocar isso como prioridade. Se desse para votar no lame duck agora nos 3 meses, nós apoiaríamos totalmente. Lame duck se diz o pato manco. O pato manco, esses 3 meses entre... eu acho que olhando a política como está, não vai. Não vai. Acho que talvez se trouxerem o cafezinho já seria bastante. Nós vamos para o terceiro bloco daqui a um instante. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Deixa eu ver quem tem a primeira pergunta pronta. Você? Tá bom, ali, primeira pergunta. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu sou o Caio, sou aluno da Uninove do curso de jornalismo. E a minha questão é o seguinte, olhando um pouco para a qualidade dos candidatos nessas eleições, você tem um candidato que no último debate da Rede TV, quando questionado pelo Reinaldo Azevedo sobre a dívida pública, ele não tinha a menor ideia do que é que o Reinaldo estava dizendo. Um outro candidato prega que os bancos públicos assumam a dívida das pessoas que estão no SPC e que se essas pessoas não pagarem, quem vai pagar isso é o erário público.
Uma outra candidata, a única proposta dela é dialogar com o povo. Sim, mas dialogar sobre o quê? Ela não tem uma proposta para apresentar em cima disso, dialogar com a população. Diante desses presidenciáveis que não têm o que apresentar à nação, nós, povo, começamos a cobrar eles por onde? Do quê? Da questão tributária, da questão da educação, da questão do comércio exterior? Eu começo a cobrar por onde? Bom, obrigado pelas suas manifestações de opinião a respeito de cada um dos presidenciáveis. Está aqui devidamente registrada. Posso tomar a sua pergunta como aos especialistas aqui na roda, solicitados a dizer por onde um candidato deveria começar a resolver alguns dos problemas? Posso? Na verdade, eu não creio que os presidenciáveis eles tenham um rumo que de fato seja aquilo que o povo quer. Mas nós, povo, a gente deve cobrar eles por onde? Começar por onde? Pelo quê? Pela questão tributária? É isso aí. Começar por onde, Bernardo? Pelo tributário, por exemplo? Ou pela previdenciária? Você tem uma proposta aos candidatos? Não, tem duas questões. Tem a questão fiscal e a reforma da Previdência é fundamental. Ela não é apenas necessária, porque sem ela o país quebra, mas ela é justa. Não é admissível um país em que pessoas possam se aposentar aos 50 anos de idade e a sociedade inteira esteja pagando para isso, quando ele está em plena capacidade de trabalhar, nem que o servidor público tenha uma aposentadoria muito mais generosa do que o trabalhador privado. Então, eu acho que a primeira questão é fiscal e a reforma da Previdência é fundamental. A reforma tributária é importante porque ela é, no curto prazo, no médio prazo, é a agenda que tem mais impacto na produtividade. No longo prazo é a agenda de educação do Eduardo aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Por onde deveria começar um candidato? Essa, no fundo, é a pergunta que ele está colocando. Ao meu ver, a agenda tem que começar promovendo as reformas com efetividade. O Brasil está com o relógio rodando e a gente não está com tanto tempo. Então, encarar de frente essas questões que não são populares, mas que são questões de estadista, de gente que está disposto realmente a tomar as decisões duras que vão garantir um futuro melhor. Se a gente for para os caminhos de flertar com soluções rápidas ou de achar que eventualmente tem atalhos para a gente achar nas nossas soluções, a gente vai bater no muro. Então, acho que a cobrança da população tem, ok, vai ser dolorido? Pode ser que seja, mas vamos rápido para a gente poder voltar a sonhar. Tomás, rapidinho, o que você, que representa aqui a indústria, diria por onde o candidato deveria começar? Falando especificamente de comércio exterior, eu acho uma coisa prática que devia fazer é levar o status da CAMEX a ministérios. Eu sei que a ministério e despachar direto com o presidente da República, porque tem lá 11 ministérios que vão lá discutir. Então, por exemplo, se você quer proteger a indústria do aço contra a importação de aço desleal da China, a indústria de máquinas não acha isso bom porque e alguém precisa arbitrar. E só funciona como funciona lá nos Estados Unidos, na Europa, na China, quando isso chega nos mais altos níveis do governo. E está muito subsidiária a política financeira. Não dá para continuar, para resolver o problema financeiro de curto prazo, você desconhecer a política de comércio exterior, que está no centro da preocupação. Donald Trump foi eleito para isso, é isso que ele está brigando lá, é isso que, não sei se ele vai ganhar essa eleição de midterm agora. Então, a questão hoje, a briga no mundo todo é por emprego. E o Brasil está nessa briga já com 12 milhões negativos. É como começar o jogo com 0-12 contra você. Então, se você continuar só atacando a questão de juros altos e coisa, você não vai resolver. Então é muito prático o que eu estou falando. Começa levando já, dando sinalização que o Ministério de Comércio Exterior é fundamental e o presidente vai arbitrar os conflitos diretamente. E o presidente tem que ter bons assessores para que o conflito fique fácil de arbitrar. Vou te dizer só uma coisa. Tomás, só para o programa por mais perguntas. Você volta. Então... Tem uma pergunta aqui agora. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu tenho 19 anos e eu estudo pedagogia na Universidade Paulista. Primeiro eu gostaria de dizer que eu quero fazer um convite à reflexão, não só uma pergunta para todos, né? Eu acredito que atualmente a política partidária é totalmente ilusória, são soluções prontas, né? E a gente esquece de pensar que nós somos um ser político a partir do momento que a gente existe nesse mundo, né? E que nós somos capazes de reivindicar nossos próprios desejos. Então, eu acredito que todos aqui já passaram pela mão de um educador ou de um pedagogo. E a minha pergunta é como você pensa que podem existir políticas públicas para a valorização do educador, né? Porque hoje eu vejo que a gente prega muito que na escola pública não tem
professores bons, não tem alunos bons, a gente faz todo mundo de coitadinho. Não é, eles são tão capazes como quem tem boas condições, entendeu? Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu fiz estágio, vi as crianças e elas são incríveis, sabe? Eles já são cidadãos. Então, eu quero... Qual a sua proposta sobre o futuro da educação e a valorização dos profissionais? Ótima pergunta. Uma pergunta para candidato ainda. Ótima pergunta. Imagino que seja... Eu sou neto de professora da rede pública e filho de professora também da rede pública. E se o Brasil não investir em ter pessoas da melhor qualidade e da melhor competência dentro da licenciatura, na pedagogia, é muito difícil que a gente consiga fazer um trabalho de recuperação da educação. Eu vejo e me dá muita tristeza quando tem muita gente competente, capaz e que poderiam ser excelentes professores, lembrando que professor não é uma profissão que corre o risco de ser extinta nos próximos anos, porque dado que várias profissões vão ser extintas, mas professor não. E eu vejo que as pessoas perderam o brilho, perdeu a atratividade. Eu te aplaudo por você ter seguido por esse caminho, mas tornou-se uma coisa cada vez mais rara. Para isso, tem que se transformar numa carreira atrativa, de um lado, tem que ter propósito também, porque ninguém obriga ninguém a fazer nada, tem que gostar de ensinar, tem que gostar de criança, tem que ter paciência, mas eu acho que se o Brasil não investir numa carreira docente de qualidade para fazer com que a pedagogia e a licenciatura sejam polos de atração, a gente vai ter muita dificuldade de evoluir do ponto de vista de qualidade educacional. Obrigado, então, Eduardo. Obrigado. Não, é só para poder pôr mais perguntas, que o tempo corre rápido. Tem mais uma aqui. Boa tarde, meu nome é Pedro Schmidt, eu sou estudante de economia no INSPER. Acho que minha pergunta vai um pouco mais para o Bernard Api. O senhor falou das corporações, né, e etc. tal, mais sentido. E voltando um pouco mais na história, né, eu lembro de quando eu li o livro do Alexis de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução. Uma das regiões da França que ele mais elogia é o Languedoc, que são os pays d'État, né, que são os países de Estado dentro da França. E o que ele fala que é a chave para esses países terem as melhores ruas, o melhor desenvolvimento da França pré-revolucionária, né, antes de estourar a Revolução Francesa, é a autonomia. Né? Então, os impostos, toda a política tributária é mais voltada para a própria região, não vai direto para Paris. Eu gostaria de saber se o senhor acha que no Brasil dá para fazer alguma coisa nesse sentido, um pacto federativo diferente em que se dê mais autonomia para os estados ou alguma coisa nesse sentido. A pergunta é complexa, ela é quase um seminário acadêmico, porque é. ela tá pedindo que a gente reflita sobre autonomia ou centralização, no fundo, é o que ele está colocando aqui como problema. Né? Eu sei. Pedro, esse é um tema complicado. Você consegue resumir um pouquinho? Consigo. Basicamente, o que está falando é o seguinte, olha, é melhor você arrecadar e gastar mais perto de onde está o beneficiário da política pública, ou seja, no município, ou é melhor você fazer o governo federal arrecadar e fazer o gasto de forma centralizada, que é a questão de centralização ou descentralização da política pública. A resposta não é fácil, não existe uma relação direta. Existem países descentralizados que são muito eficientes e países descentralizados que são ineficientes, e países centralizados que são eficientes e países centralizados que são ineficientes. Então não é automático a relação. Eu pessoalmente gosto da ideia de descentralização, desde que a hora que você descentralizar o ente para o qual você descentralizou, tem a capacidade de gerir a política pública. A gente tem município no Brasil de 800 habitantes que tem a menor capacidade de fazer gestão de política pública. E depende completamente de transferência. Não faz sentido nenhum da autonomia para esse ente. Me desculpe, está errado. Ele não vai conseguir fazer. Então, o que precisa fazer? Então, aqui no Brasil, na maior parte dos países, o ente federado é o Estado. Aqui no Brasil, o ente federado é o município. A gente deu uma autonomia para uma coisa. Uma coisa é São Paulo. São Paulo é maior do que a maior parte dos estados. A cidade de São Paulo é maior que a maior parte dos estados do Brasil. E, obviamente, tem condição de gerir sua política pública. Um município muito pequenininho, não. Ele vai ter que atuar de forma coordenada com outros municípios, com alguém fazendo essa coordenação. Eu acho que aí tem um trabalho muito grande a ser desenvolvido nessa área. Última pergunta. Boa noite. Meu nome é Bruno, também sou estudante do INSPER de Economia. Minha pergunta também vai para o Bernard. Então, nós estamos ao vivo. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Boa noite, não. Quem está acompanhando as eleições sabe que muitos presidenciáveis já admitiram a necessidade da reforma tributária, inclusive citaram o nome do API e da proposta do CCIF. Queria voltar no ponto que o Tomás falou sobre a transição, como seria a transição da proposta do CCIF, em quantos anos, como se daria no geral. Tá bom. Então, só para explicar, lá no Centro de Cidadania Fiscal, a gente está propondo migrar do sistema tributário atual, substituir 5 tributos brasileiros, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por um único imposto do tipo IVA,
sem benefício fiscal, com uma regra igual para todo mundo, alíquota uniforme para todo mundo. E a gente está propondo fazer 2 transições. Uma transição em 10 anos para os contribuintes, para as empresas, ou seja, ao longo de 10 anos você vai reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais e aumentando progressivamente a alíquota do novo imposto. Tem um período inicial de teste de 2 anos, pelo qual você conhece a capacidade de arrecadação do novo imposto e com isso você consegue fazer essa transição mantendo a carga tributária constante. Porque no Brasil a gente não aceita aumentar a carga tributária e também não tem condição de reduzir a carga tributária numa situação de crise fiscal como a gente está. E a gente está propondo uma segunda transição, que é na hora de esse imposto é arrecadado numa conta centralizadora e esse dinheiro é distribuído para a União, para cada estado e para cada município do país. E a gente está propondo, nessa distribuição da receita, fazer uma transição mais longa ainda, que a distribuição atual vai convergir para a distribuição que é a ideal, que é pelo consumo, que a gente chama de princípio do destino, em 50 anos. Não tem nenhum impacto para o contribuinte, o sistema tributário muda em 10 anos. Mas para minimizar a resistência de estados e municípios, a gente está fazendo com que o efeito dessa mudança sobre as finanças públicas dele seja em 50 anos. E isso acho que ajuda bastante, as 2 transições ajudam a facilitar a aprovação da reforma, na verdade. Pessoal, estou chegando ao final, eu sei que vocês falam, não é televisão, William, toca o tempo. Fica mais tempo no ar. Não dá. A gente tem uma série de restrições técnicas. Depois eu gravo um vídeo para vocês explicando. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio do painel WW dos nossos debatedores, começando por Bernard Api, presidente do Centro de Cidadania Fiscal. Bernard Api foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Quero agradecer a Eduardo Mufarrege, fundador do Instituto de Formação Política Renova BR, presidente do Somos Educação, sócio da Tarpon Investimentos. E, em terceiro lugar, agradeço a Tomás Zanotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp. Muito obrigado a vocês, alunos, estudantes, jovens que participam da conversa, trazidos aqui pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa e Escola. E, especialmente, meu agradecimento a vocês pelo carinho e pela audiência. Até a próxima edição.